Comunicar. Como que a gente se comunica uns com os outros? Existe uma comunicação que ela é eficaz e que ela dá resultado? Será que a gente está conversando uns com os outros de uma forma com que o outro entenda aquilo que eu de fato estou dizendo? Será que o outro está me ouvindo e entendendo o que eu estou falando? E nós vamos entrar num contexto bíblico de quando Jesus conversa com uma mulher, para a gente entender mais sobre o conceito de comunicação. Mas antes de falar sobre a comunicação, eu quero que vocês, quem está com Bíblia, abra em Gênesis 11. Gênesis 11. Amém? Gênesis 11, Torre de Babel, né? A Torre de Babel. Primeiro a gente falou um pouquinho sobre as palavras, o efeito e o poder das palavras. Agora vamos entender sobre como usar as palavras através da comunicação. Como que eu vou comunicar aquilo que está dentro de mim para o outro de uma forma que ele entenda. Vamos falar primeiro aqui, entrando na Torre de Babel. A Bíblia diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, aonde ali se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois eles disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que aquele povo estava construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Presta atenção nessa parte aqui, porque foi Deus que falou, hein? Se isto é o começo do que eles fazem, repete, nada do que eles quiserem fazer daqui em diante lhe será impossível. Claro, aqui para todo mundo em bom tom, tudo que aquele povo quisesse fazer, eles iriam conseguir, sem ou a ajuda de Deus. Foi Deus que falou, não foi homem, não foi ninguém. E o mais interessante dessa palavra é que o Senhor para o que ele está fazendo e desce na terra. Ele desceu, a Bíblia fala. Pega aqui. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e o que aquele povo estava fazendo. Então vamos botar um pano de fundo aqui. O povo juntou, todo mundo juntou, viu uma planície ali na Babilônia e falou assim: vamos construir uma cidade aqui. Então vamos lá, a gente fala a mesma língua e a gente usa as mesmas palavras. Então agora nós vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre que vai chegar até o céu. A gente vai ficar tão famoso que ninguém vai conseguir espalhar a gente mais pelo mundo. Beleza, quando o Senhor viu o que eles iriam fazer, Deus falou assim: eu vou ter que descer lá. Por que eu vou ter que descer lá? Porque eles vão conseguir fazer o que eles se predisporam a fazer. E aqui nessa passagem tem um princípio poderoso para a nossa vida. Qual que é o princípio estipulado aqui em Gênesis 11? Tudo aquilo que você se predispor a fazer com outra pessoa, se vocês falarem a mesma língua e usarem as mesmas palavras, nada que vocês quiserem será impossível a vocês. Foi o próprio Deus que disse. Laís, o que você está dizendo com relação a isso? Se na hora de educar seus filhos adolescentes você está com dificuldade, e você e o seu marido sentarem e começarem a alinhar como vai ser a formulação agora em diante da educação dos seus filhos, e vocês falarem a mesma língua e usarem as mesmas palavras, não vai ser impossível conduzir e orientar esse filho.
Por que tem divergência? Porque a mãe fala uma língua e o pai fala outra. Porque a mãe fala que não pode e o pai fala que pode. Aí é que está o problema do negócio. Por que não anda? Porque tem divergência. E só funciona se tiver em comum acordo. Só funciona se as palavras usadas são as mesmas. Não é? A mãe fala, não sobe no sofá com sapato. A criança sobe no sofá com o sapato, o pai olha e ri e acha graça. O que acontece no cérebrozinho de uma criança? Eu estou falando de uma criança. Imagina isso para qualquer projeto da vida de vocês. O que a criança entende? Quem é o objeto punitivo do que ela quer fazer? A mãe, ué. A mãe, porque o pai valida. Obviamente, ali a criança já começa a criar um certo embate com quem? Com a mãe, porque a mãe é o objeto que impede ela de fazer o que ela quer. Agora, a mãe fala não. Aí deixa o pai também falar não também. A hora que ela subiu, o pai fala a mesma coisa. E várias vezes que a mãe tentar falar alguma coisa com o filho, o pai, se ele tiver entendido de longe, ele fala assim, o que foi mesmo que sua mãe falou com você? Ah, é pra você ir fazer o dever, pra você estudar pra prova? E por que você não está sentado e não está fazendo? A Bíblia é muito clara e tem inúmeros princípios que nos ensinam sobre aplicação na vida. Muitas das vezes as coisas não estão dando certo porque não está havendo convergência. Não está se falando a mesma língua e não está se usando as mesmas palavras. Só que para falar a mesma língua e para que eu use as mesmas palavras, primeiro tem que haver algo que se chama comunicação. Eu preciso me comunicar com o meu marido de uma forma que ele entenda. Porque já que aqui nós estamos em mulheres, nós vamos falar de uma comunicação com os cônjuges, com o namorado, de uma comunicação para com a figura masculina. Como que você se comunica com o seu marido? Como que é o planejamento? Vamos lá, vocês sentam e fazem um planejamento. O planejamento semanal tem uma agenda que tá ali, levar filho na escola, buscar, tal dia tem prova. E aí, gente, é cheio de afazeres. E aí tá todo mundo tentando abraçar tudo. Aí a mãe e a mulher normalmente tem essa tendência de pegar as coisas e resolver tudo. E aí o que acontece? Ela já tá na quarta, na quinta-feira exausta, cansada. E o que você quer? Um pouco de sensibilidade da parte do seu marido. É só o que você espera. É só que ele viu que você tá pelejando, que você tá lutando pro seu filho sentar e estudar um pouco, porque no outro dia tem prova, ou tem tarefa, ou tem alguma coisa para fazer. Mas ele não consegue ter essa sensibilidade, porque ele não feito da estrutura que você foi feito. Ele foi feito da costela? Não foi. Então você tá pedindo ele uma coisa que ele não tem para te dar. Mas se você sentar com ele no início da semana, e homem é racional, e começar a colocar para ele, ó, essa semana, tal dia, a Maju tem prova. Vamos lá, Andresa? De novo, Andresa. A Maju tem prova, Rom. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana, na quinta-feira, você joga bola? Eu preciso muito da sua ajuda na quinta-feira. Porque não vai ter como eu fazer o que eu preciso fazer e ajudar ela a estudar para a prova. Tem como você abrir mão de jogar bola essa semana para me ajudar? Isso é uma comunicação clara. Isso é uma comunicação efetiva. Que a Andresa explica, destrincha, pede, mostra o que ela precisa para o Rom. É o que acontece na realidade? Não é assim que acontece. Não é, irmãs. Vamos ser honestas. Chegou na quinta-feira, a Andresa tá precisando de ajuda, o bicho tá pegando lá dentro. Pelo amor de Deus, que você não me ajuda. É tanta coisa pra fazer aqui, você vai jogar bola ainda? É ou não é? Não acredito. Não acredito. Não é possível que você vai jogar bola hoje. Você não tá entendendo o que tá acontecendo dentro de mim. Você não tá enxergando o que tá acontecendo aqui. Você tem filho, tem casa, tem coisa pra fazer. Mas a comunicação foi efetiva. E aí o pior, a hora que você chega, jogou bola, tá cansado. Pelo amor de Deus, quanto egoísmo. Só pensa em você. Eu não saio, não tenho tempo pra sair. Eu tenho que olhar a menina, eu tenho que arrumar a casa. Olha pra você ver. Você sai, você joga bola, você faz isso outro. Gente, isso aqui nunca foi e nunca vai ser uma comunicação efetiva. Eu até trouxe um livro aqui depois e eu sugiro todas vocês comprarem. Em qualquer site, biblioteca, eu já estou lendo ele pela terceira vez. Chama Comunicação Não Violenta. A comunicação, se ela é efetiva e saudável, ela dá resultado. Por que ela dá resultado?
Porque você converge a mesma língua usando palavras certas para que o outro entenda o que você está pedindo. Porque a primeira coisa que a Andresa está tentando mostrar para o Rômulo, nesse momento que eu mostrei aqui o exemplo, quando ela fala que ele não preocupa, que ele não está entendendo, que ela está cansada, na verdade a Andresa queria já expressar há muito tempo, durante a semana, que ela queria que o Rômulo tivesse mais interesse, incorporasse mais nas atividades domésticas. Que em algum momento os filhos vissem essa proatividade dele em ensinar um dever. Que ela não precisasse ficar pedindo tanto ele para às vezes fazer uma tarefa que ele está vendo, que ela está lavando roupa, que ela está fazendo outra coisa. Ela está pedindo um pouco de sensibilidade. Sensibilidade comigo, sensibilidade com o período que eu estou passando. Às vezes tem mulher aqui que cuida da mãe, cuida do pai, cuida de alguém doente, sai de casa, volta, faz almoço, arruma menino, leva para a escola. E a única coisa que a gente quer é o quê? Sensibilidade. Pelo amor de Jesus Cristo. A coisa que uma mulher acho que mais gosta de ouvir é assim: o que você quer que eu faça para te ajudar? Tô mentindo? Vocês querem um presente na quinta-feira, na quarta-feira, o bicho pegando na casa assim, né, cansada, estressada? Chega alguém e fala assim: o que você quer que eu faça para te ajudar? O que você quer que eu faça para te ajudar? O que você precisa que eu te ajude? Só que, de novo, vamos voltar aqui, a sensibilidade não é algo nato dos homens. Então nós vamos parar de pedir isso deles, porque eles não têm essa sensibilidade que nós temos. Nós vamos ter que fazer o quê? Meu aniversário é tal dia. Você pode me dar uma flor? Verdade, gente. De vez em quando é assim. Aqui, tal dia é o dia da mulher. Eu gostaria de ganhar um buquê de flor. Manda pra mim um buquê de flor. Gente, é engraçado, mas tem hora que tem que ser assim, não tem não? Porque senão não vai. Não vai, gente. Não vai. É como se... Gente, é como se fosse um ensinar eles a poder tratar a gente com essa delicadeza, com essa sensibilidade, né? De elogiar às vezes, de comprar um bombom só e chegar do serviço com um bombom para nós. Nossa, que maravilha, que delícia. Mas uma das coisas que tem influenciado demais nas famílias, como hoje eu estou atuando mais nessa área de desenvolvimento infantil, é o que o pai e a mãe desalinhados de um projeto de educação e ensino tem causado nas crianças. Porque se o filho e a filha não olham para o homem e para a mulher e veem neles esse posicionamento de condução e orientação, é impossível a gente ter um cerne e criar o que é certo e o que é errado dentro da cabecinha de uma criança. Por que eu tô falando isso? Hoje eu entendo melhor quando eu era criança, que às vezes a minha mãe chamava atenção e eu acho que meu pai não concordava, tinha hora, mas ele não falava nada. Ele não tirava a autoridade dela na nossa frente. Se ele conversava com ela lá no quarto depois, ela que sabe. Derli, não precisava ter falado assim, né? Mas eu me lembro de que ele não tirava a autoridade dela, muito pelo contrário. O que foi que sua mãe mandou você fazer, Laís? Não tinha para onde eu correr. Correr para onde? Se eu vou para um lado eu falo uma coisa, eu vou para o outro e falo a mesma coisa. É igual quando a gente começa a correr daquilo que Deus nos instrui. Deus falou, o Espírito Santo reforça, vem uma música e valida. Vem a palavra, vem a irmã, você vai correr para onde? O que Pedro tentou fazer naquele determinado momento quando os discípulos começaram a abandonar Jesus? Jesus falou, vocês querem me abandonar também? Se vocês quiserem, vocês podem ir. Ele falou o quê? Para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem para onde eu ir, eu vou para onde? Para onde que eu vou voltar? Quem é que vai me dar essa instrução? Porque a vida eterna está nas palavras que o Senhor carrega. Não tem para onde eu correr. E esse é o nosso problema. Por causa da nossa natureza, a gente sempre quer achar um outro lugar para poder buscar. Então, muitas das vezes, as mães estão com uma dificuldade na hora desse período, principalmente da adolescência, Senhor Jesus Cristo, é porque nessa hora precisa de um pulso firme que valida aquilo que a mãe está pedindo. Pedindo, vamos lá, gente. Pedindo, né, Andresa? Pedindo, quase implorando. Faz o que eu estou pedindo. Faz o que eu estou pedindo. Aí a hora que a mãe já está pela 20ª vez, estressada, com raiva, pedindo o que ela pediu 20 vezes, às vezes ainda vem o quê? Aquele horário que, nossa, por que você falou desse jeito?
Por que você está estressada? Essa frase. Por que você está estressada? Por que será que eu estou estressada, né? Por que será que eu estou estressada? Se você soubesse tudo aquilo que eu estou tentando fazer, se nós dois sentássemos e tivéssemos um plano, o que nós estamos ensinando os nossos filhos mesmo? Nós estamos só respondendo uma educação passiva ou é uma educação ativa? A gente está vendo que precisa ensinar para o nosso filho mais novo sobre generosidade, porque ele está muito egoísta com dividir as coisas. O que nós estamos ensinando? E aí sabe como que isso acontece? Na dinâmica do ser. Por quê? Porque lá dentro do carro, a hora que seu marido fala assim, me dá o resto do seu chocolate? Não. Dou não. E as crianças estão atentas a isso o tempo todo. Como que é a dinâmica? Como que a minha mãe responde? Como que o meu pai faz? Esse é o ensinamento mais gritante de nós mulheres para os nossos filhos, dos maridos e dos homens, porque eles observam o comportamento. Isso fala para eles o tempo inteiro. Então, mais do que ensinar seu filho a não ser egoísta, é demonstrar para ele que não é ser egoísta. Divida as coisas. Faça isso. Eu tenho uma priminha de 3 anos e a mãe dela estava com dificuldade. Eu falei, aqui, forja isso na mesa do jantar. Na hora que vocês estiverem jantando, fala assim com seu marido, me dá um pouquinho do seu suco e deixa ela ver. Porque quanto mais ela vê esse padrão de você dá, você doa, você divide o que você tem, vai ser natural quando outra criança pedir ela um brinquedo. Tá aqui, toma o meu, pode brincar um pouquinho. A gente vai aprendendo a externalizar aquilo que é nosso, aquilo que está em nós, nos outros. E quando eu falei sobre esse ensinamento aqui da Torre de Babel e sobre colocar em prática essas palavras em uma mesma linguagem, gente, isso aqui é em tudo, tá? Se você tem uma empresa e você e o seu sócio não falam a mesma língua, sentam e alinham metas e valores, você pode ter certeza, sua empresa dali em diante vai acabar rapidinho. Se você e o seu marido não sentam e alinham metas para o casamento de vocês e olham em cima do casamento, para onde vocês estão indo? Vocês vão construir uma casa ou vocês vão adquirir carro? Vocês vão viajar ou vocês vão investir na bolsa? O que vocês estão fazendo da finança? Vocês sentam e têm planos? Vocês conversam juntos sobre as coisas? O que nós vamos fazer sobre o nosso casamento? Nós vamos tirar um dia só para nós e esse dia vai ser nosso? O que é o acordo? O que é as conversas? O que vocês estão alinhando com os maridos, com os filhos, dentro de casa, com o alimento? Sabe, a nossa alimentação? Sabe, a atividade física? Como que está sendo isso? A gente de fato está tendo algo que a gente coloca, que a gente alinha, que a gente usa as palavras e que a gente aplica no dia a dia? Porque se eu falar que eu quero fazer dieta, mas se eu comer um sanduíche todo dia, vai funcionar? Se eu quero reduzir colesterol, se eu quero ter energia e não fizer uma atividade física todo dia, vai funcionar? Não vai. Por que a gente não tem resultado? Porque a gente quer, mas a gente não faz o que precisa ser feito para ter o resultado. E para isso a gente precisa ter o quê? Consciência do que eu quero. Consciência. Não é ir levando de qualquer jeito. Não é ir fazendo de qualquer jeito. Não é levando a semana de qualquer jeito. Não é ir levando o casamento de qualquer jeito. Não é ir educando os filhos de qualquer jeito. A escola não vai educar os filhos de vocês. Não vai. Porque a escola ensina o quê? Português, matemática, inglês, física e química. Quem ensina a virtude? Quem ensina o que é certo e o que é errado? É o pai e a mãe, não é a escola. A professora não tem tempo de sentar com seu filho e ensinar para ele o que é a virtude da generosidade. A professora não vai ensinar seu filho a começar um livro e terminar. A gente tem que ter resiliência naquilo que a gente faz. Começar a ler um livro e terminar de ler o livro. Começar a fazer uma coisa e terminar de fazer aquilo. Quem vai ensinar isso para os seus filhos? São vocês. São os seus maridos. Não é a escola. Não é a igreja. A responsabilidade é nossa. Mas mulheres, eu entendo, eu sei que a gente chama naturalmente a responsabilidade para nós e às vezes pega a responsabilidade que nem é nossa. Mas está na hora de sentar e colocar os maridos para trabalhar junto. Amor, você não entendeu até hoje, mas nós vamos sentar aqui, vamos comunicar essa semana como que vai ser a dinâmica familiar, porque eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Os meninos precisam de você. Nosso filho, nossa filha, nossos filhos precisam que você também esteja presente.
E aí você vai ser clara. Vocês querem um exemplo disso? Eu não vou citar o nome da pessoa, mas ela estava tendo muita dificuldade com o parceiro dela, com relação a ele entender que ela queria se sentir segura no sentido provisão financeira. Não tinha a ver com quanto de dinheiro ele ganhava, mas tinha a ver com pouco que ele ganhava, ele conseguia o quê? Gerir aquele recurso de uma forma que ela se sentisse tranquila. Ela sabe que ele é o provedor e que mesmo que ela estivesse ajudando financeiramente, ele conseguia gerar esse recurso. Só que da forma que ela estava comunicando com ele não estava entendendo absolutamente nada. Ele estava se sentindo atacado, ele estava se sentindo diminuído. O que ela fez? Ela conversou com ele de uma forma com que ele entendeu a mensagem. Olha a comunicação efetiva. Sabe quando eu peço para você lavar o meu carro e você vai lá, lava, dá uma geral, vai lá, abastece, alinha, faz isso, e eu sei que eu posso pegar o carro, que eu posso ir daqui até na China, no Japão, que vai dar tudo certo? Sabe quando eu peço para você arrumar o guarda-roupa, que você vai lá, desmonta, resolve o problema que estava ali? Sabe quando você faz isso, amor? Eu me sinto segura, eu me sinto protegida, eu me sinto leve. E inclusive eu tenho energia para fazer outras coisas, para pensar em outras coisas. Pois é, sabe isso que você faz? Eu quero me sentir dessa mesma forma no âmbito financeiro. Pronto, foi só ela desenhar para ele o que ele já fazia, que ela se sentia bem segura, e mostrar para ele que dessa mesma forma ela queria se sentir no âmbito financeiro, que ele entendeu o que ela gostaria, ele entendeu a mensagem. Agora sim ele poderia colocar em prática. Porque a maior parte das vezes não é que eles estão ignorando o que você está pedindo, eles de fato não estão compreendendo o que está acontecendo. Porque o nosso vocabulário não foi pronto e preparado para uma comunicação saudável, uma comunicação não violenta. Porque sabe quais são os passos da comunicação não violenta? Um dos passos da comunicação não violenta é a observação. O que o outro está querendo me dizer com aquela situação? Então eu observo o que o outro está tentando me dizer. Porque a única coisa que o outro está falando ali, apesar dele estar me atacando, apesar da Laís estar me chamando de egoísta, na verdade tem uma necessidade não atendida. Qual é a necessidade que não foi atendida e que ela está simplesmente usando palavras e me atacando com relação a me chamar de egoísta? Amor, você queria que eu tivesse chegado mais cedo para te ajudar a dar banho nas crianças, para que eu fizesse a janta? Era isso que você queria? Era isso que você precisava? Se a gente não soubesse comunicar, não vai ter como caminhar na mesma direção e não vai ter resultado. Porque só vai funcionar se estiver falando a mesma língua, usando as mesmas palavras. E aí a gente tem uma conversa interessante de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra uma mulher. Não aleatoriamente, não circunstancial. Jesus deixou os discípulos irem, eles iam comprar alimento e Jesus sentou ali. A Bíblia fala que Jesus estava cansado. E Jesus sentou ali naquele poço, mas ele sabia exatamente quem ele ia encontrar ali naquele poço. A mulher foi sozinha. Sabemos que ela chegou lá sozinha. Ela não foi em um horário, ela foi em um horário atípico, né, gente? Vamos pensar, o que é meio-dia? Meio-dia todo mundo está em casa sentado almoçando, se não fazendo almoço, ok? E aquela mulher foi naquele horário porque, se a gente for olhar, inclusive, a explicação de alguns teólogos, aquela mulher não podia andar com as outras. Primeiro, ela não era casada, ela não era digna de estar no meio das outras, ok? Ela já tinha sido casada 5 vezes. Nossa, como que era o olhar da sociedade para aquela mulher antigamente? Imagina hoje. Se hoje você sabe que tem uma mulher que foi casada 5 vezes e agora está com um homem e ainda não é casada com ele, imagina o olhar para essa mulher há milhares de anos atrás. Ela era segregada, excluída. Então ela ia num horário atípico, onde realmente ela não ia topar com ninguém. Porque nessa hora não tinha ido ninguém buscando água. Como Jesus parou e sentou lá no poço,
Aconteceu que aquela mulher, um pouco depois, a mulher veio tirar água. E aqui é que nós vamos entender, olha a comunicação. E aqui está o mestre da comunicação, Jesus. Vamos entender o que ele estava falando com ela e o que ela estava falando com ele. Vamos prestar atenção agora nesse diálogo de uma forma diferente, para a gente compreender aqui a mensagem. A mulher, então, foi buscar água, e aí a primeira coisa, Jesus diz a ela assim, ó, no verso 7. Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Jesus pediu para ela o quê? Água. Só água. Me dá um pouco de água para beber, não foi que Jesus pediu para ela? Ok. Quando Jesus pediu água para ela, a mulher ficou surpresa, diz a minha Bíblia. Surpresa. Por que ela ficou surpresa? Porque ela era uma mulher samaritana e Jesus era um homem judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Era mais uma para essa mulher. Além de ser segregada, separada, excluída, rejeitada, ainda tinha questão cultural. É como se fosse assim, vamos falar hoje? Ah, esse povo aqui é evangélico, esse povo aqui é católico. Ah, esse povo aqui é evangélico, esse povo aqui é espírita. Não pode conversar, não? Não pode conversar? Existe essa segregação? Porque o Senhor veio para romper isso. Para romper essa questão cultural, para romper essa questão da religiosidade. E aí Jesus senta lá e pede ela água. Jesus só pediu para ela água. Mas a primeira coisa que fluiu de dentro dela, na hora que ele pediu água, é o que estava dentro dela. Como assim estão pedindo água? Os judeus não se dão com o meu povo. Você é um judeu, sou samaritana. Seu povo não lidar com o meu. Como é que você está me pedindo água para beber? Jesus está pedindo uma coisa. E ela está fazendo o quê? Outra, ela está externalizando aquilo que está dentro dela. Traz para o seu conceito aqui, abre um parêntese aqui lá na sua casa. A hora que seu marido está te pedindo uma coisa e você está fazendo o quê? Externalizando tudo que está dentro de você, que não foi bem resolvido, mas você está trazendo à tona. Porque ele te pediu uma coisa. Vamos continuar no contexto aqui da palavra. A mulher ficou surpresa por causa do contato, e aí ela perguntou, como que é que você me pede água para beber? Só que Jesus, como ele é o mestre da comunicação e ele sabia exatamente o que está dentro dela, ele não fica dando ibope para o que ela está falando, então ele está explicando. Vocês viram Jesus explicando aqui? Deixa eu te falar, minha querida, eu sou judeu, mas eu sou filho de Deus, eu vou quebrar isso aqui com relação a essa divergência cultural. Ele continua o diálogo, porque ele queria acessar algo no interior dela. Ele precisava acessar algo no interior dela. Então ele continuou com a conversa. Porque em algum momento ele vai chegar no cerne de onde ele quer. Ele vira para ela e fala o quê? Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. O que Jesus falou para ela? Jesus revelou umas 10 coisas em uma frase. 10 coisas. Jesus falou assim, se você soubesse que presente Deus, primeira coisa, ele falou, olha, tem um presente de Deus, não é um presente do irmão X, do irmão Y, não é um presente de ninguém, não é de homem não, você tem se você soubesse o presente de Deus tem para você, e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ele não falou só água viva. Ok, aí o que a mulher volta? Vamos voltar. Jesus está falando de coisas espirituais, mas ela continua falando de coisas naturais. O que ela responde para ele? Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo. Da onde que você vai tirar essa água viva? Da onde você vai tirar essa água viva aí que você está falando? Ela não prestou atenção na palavra presente de Deus. Ela não prestou atenção com quem que ela estava falando, porque ela estava tão preocupada com a necessidade que era suprir com relação àquilo que ela foi buscar, que é a água, que ela volta para o contexto da água. Você não tem corda, você não tem balde, você não tem nada para tirar. De onde você vai tirar essa água aí que você está falando? Ok, continuando. Além do mais, olha o que ela fala. Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como que se oferece uma água melhor do que a do Jacó, do poço de Jacó, do que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Ok? Ela foi externalizar de novo aquilo que ela
aprendeu. Ela aprendeu que aquela água lá era a melhor que tinha, porque veio de Jacó, veio daquele antepassado. Então aquela água ali era água realmente boa, ok? E aí Jesus continua tentando entrar no cerne da onde ele queria. Jesus queria dar muito mais do que um alimento físico, Jesus queria muito mais do que suprir uma necessidade momentânea. Jesus queria ir no cerne da alma, derramar dele dentro dela. Então ele fala o quê? Quem bebe dessa água aí, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E mais, ele continua. Essa água que eu dou se torna uma fonte que brota dentro dessa pessoa e lhe dá a vida eterna. Primeiro ele falou de uma água viva. Agora ele entrou na palavra vida eterna. E vocês acham que a mulher percebeu, prestou atenção ou entendeu ainda? Não. Ela vai continuar derramando aquilo que está dentro dela. E o maravilhoso é que o Senhor não se preocupa com o tempo. Ele não está importando com o tempo. Ele vai continuar. A hora que ele chegar onde ele quer chegar dentro de nós, é que ele vai extrair a verdade que ele precisa, para que então essa água dele entre e comece a jorrar de dentro de nós. Porque em vários momentos o Senhor se materializa e começa a falar conosco através de várias situações e a gente não percebe, porque a gente se justifica, a gente se explica, a gente coloca nome nas crenças, a gente usa o conhecimento e a gente vai, igualzinho essa mulher aqui no Poço de Samaria. Vamos continuar. O que o Senhor faz então? Aí ela fala assim: por favor, Senhor, me dê dessa água. Me dê dessa água porque ela entendeu? Não, ela fala assim: me dê dessa água, porque assim eu nunca mais vou ter sede e nem nunca mais vou precisar vir aqui buscar água. Nunca mais eu vou precisar me submeter a vir aqui sozinha, passar tudo que eu passo para pegar água. Me dá dessa água, Senhor, porque eu não vou precisar passar por esse constrangimento mais. Ok, o Senhor ouve o que ela fala. E aqui o que ela falou? Senhor, me dá dessa água. Qual que é a primeira coisa que o Senhor pergunta para quando Ele quer fazer um milagre? Você quer ser curado? Você quer? Pega os evangelhos e olha todos os momentos em que Jesus curou alguém. O que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Ele só precisava que ela trouxesse para fora o de fato que ela queria. Ela falou o quê? Senhor, me dá dessa água. Quem já leu essa passagem, em algum momento Jesus pegou um copo de água e deu ela? Jesus deu água a ela? Não fisicamente. Não fisicamente. A água começa a ser derramada agora. A partir do momento em que essa mulher fala o quê? Senhor, me dá dessa água. Assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água. Aí o Senhor começa a derramar água. Que água é essa? Vamos tratar o que precisa tratar primeiro? Vai lá e busca seu marido. Eu vou começar a derramar água agora, nesse momento. Vamos tratar o que precisa ser tratado no primeiro momento. Vai lá e busca o seu marido. O que ela fala? Honestamente: Senhor, eu não tenho marido. Ela foi verdadeira? Foi. Ela foi verdadeira com o Senhor. Porque o primeiro passo para a transformação é o arrependimento que vem por meio da confissão de algo que é verdade. Senhor, eu não tenho marido. Senhor, é verdade que eu não trato meu marido segundo aquilo que o Senhor espera que eu trate. Senhor, é verdade que eu ainda não estou orientando os meus filhos segundo a palavra. Senhor, é verdade. A primeira coisa que o Senhor espera de nós é uma confissão verdadeira, para que a água dele venha, inunde o nosso ser e comece a fluir de nós como um rio de água viva. Nesse momento aqui, o Senhor começa a derramar essa água, porque ele vai tratar o interior dessa mulher. Não a necessidade dela física, mas o interior dela. Olha o cerne dessa comunicação de Jesus para com aquela mulher. E aí ele continua, por isso que eu falo do poder de uma comunicação efetiva. Porque se não fosse essa comunicação, se não fosse Jesus entendendo e observando, primeiro eu estou observando o que ela está falando, qual é a necessidade dela que não foi atendida. Eu vou atender um pedido. E tudo isso é falado aqui no livro, tá, meninas?
E aqui, quando Jesus pergunta para ela se não tem marido, aí ele fala o quê? É verdade. Você não tem marido, pois você teve 5 e você não é casada com o homem que vive agora. Certamente, você disse a verdade. E o Senhor continua. Ela vira e repete para ele, primeiro, o Senhor deve ser profeta. O outro ponto que existia, além da questão conjugal dessa mulher aqui, com relação ao que ela viveu, é a segregação dela de uma cultura e de povos. Samaritano não se dá com judeu, a condição dela não deixa ela andar com outras mulheres, ela é excluída, ela é segregada, ela não faz parte de um grupo. Ok. Quando ela fala isso, ela fala assim, o Senhor deve ser profeta. Ok, o Senhor deve ser profeta. Por que o Senhor deve ser profeta? Só um minutinho. Oh, perdão, gente. Eu ia olhar um negócio aqui que eu achei que eu tinha anotado no celular. O Senhor deve ser profeta. Então me diga, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, aonde os nossos passados adoraram? Ok. Jesus explicou, foi lá, deu uma aula de história para ela, o que é que aconteceu? Não. Jesus de novo observou qual era a necessidade dela. Ela quer saber aonde que é que ela pode adorar. Porque uns falam que é lá em Jerusalém, outros falam que é aqui, e ela não está sabendo aonde que é a verdade. O que é que ela quer saber? O que é que ela precisa? Existe verdade nela? O que ela quer adorar? O Senhor está entendendo o que ela está falando. E aí Jesus responde o quê? Creia em mim, mulher. Está chegando a hora que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha a revelação que Jesus trouxe para essa mulher. Foi para uma mulher, tá? Foi para uma mulher segregada, separada, que estava em uma condição que não era favorável. Porque, olha a revelação que Jesus traz para ela. Em algum outro momento vocês viram Jesus se revelar para os discípulos ou para inclusive os fariseus? Porque em vários momentos o questionamento dos fariseus era: você ensina com tanta autoridade? De onde vem essa autoridade que você ensina? Quem é que te deu autoridade para ensinar desse jeito? Questionamento dos fariseus. Da onde que é? Por que você fala? Quem é que te mandou? Quem é seu pai? Não é? Fala quem você é. Se você é o Messias, se você é o Salvador, fala quem você é. Jesus ficava se explicando? Jesus ficava se justificando? Não, inclusive teve um momento que Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Aí, primeiro, quem os outros dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros que você é profeta, mas quem vocês dizem que eu sou? E aí todo mundo já sabe que Pedro tem uma revelação e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora pega a passagem, pega os evangelhos, depois vocês tiverem curiosidade, e olhem em algum momento Jesus sentando com Pedro, com João e falando assim: eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo. Sabe para quem Jesus revelou isso? Para uma mulher segregada, separada, depois do 5º casamento, com um homem que não era marido dela, num poço, ao meio-dia. Jesus falou o que para ela? No verso 26, sou eu que fala com você. Porque sabe o coração dessa mulher, no verso 25? Eu imagino o coração dessa mulher aqui, tudo que ela passava. Sabe o que ela falou para ele no verso 25? Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. Vocês acham que alguém explicava alguma coisa para ela? Vocês acham que alguém sentava com ela? Vocês acham que alguém tinha compaixão dela? Vocês acham que alguma mulher falava assim: eu vou junto com você pegar água, mas aqui você vai ser mal vista, você é casada, você vai andar comigo, que já fui esposa de 5 e agora não tem marido? Eu vou te ajudar, eu vou lá no mesmo horário que você vai pegar água com você.
são esses que o Pai procura. Porque o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para os doentes mesmo. O Senhor veio para poder curar o interior da nossa alma que ninguém vê. Para num lugar onde ninguém está enxergando a nossa dor, o Senhor tem uma conversa profunda com o nosso eu e faz jorrar de nós uma fonte viva. A partir das nossas dores, a partir das nossas dificuldades, a partir daquilo que foi o nosso maior sofrimento, ou que está sendo o nosso maior sofrimento. Quando essa mulher pergunta, fala para ele, eu sei que o Messias vai vir, Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. A pergunta que todos, vou pegar um número aqui aleatório, que todos os 200, 300 mestres da lei viviam fazendo para ele, fala quem você é, conta quem você é, da onde você veio, da onde é essa autoridade. Não, eu não tenho interesse de me revelar a vocês, não. Por que eu não tenho interesse de me revelar a vocês? No verso anterior ele contou por quê. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não é os que adoram em mentira, em espectro, em religião. São os que adoram em verdade. E o Senhor sabe que o coração dessa mulher era verdadeiro. Porque a primeira pergunta que ele fez para ela foi honesta. Cadê seu marido? Eu não tenho marido não, Senhor. Eu não tenho marido. Ela foi honesta com relação à dúvida dela. Eu não sei aonde que eu tenho que orar. Eu não sei aonde que eu tenho que adorar, porque os fulano fala que a igreja tal que é certa, a outra lá é errada, a outra é não sei o que, e ela foi honesta com o Senhor. O Senhor falou assim, deixa eu te falar, vai chegar um tempo, e o tempo já chegou, que não importa onde você adora o Pai. Se é no seu quarto, no secreto, se é lá naquele cantinho, se é na igreja X, se é na igreja Y, porque os verdadeiros adoradores adoram o tempo todo em espírito. Não tem a ver com um lugar físico, tem a ver com o seu ser interior. Você adora o Senhor com aquilo que você é. Então aquele dia onde tem o pior louvor na igreja é o dia que você mais vai adorar. Porque não é o louvor que faz você adorar o Senhor, mas o seu coração no Senhor que faz você adorar Ele. Aquele dia que a pregação está horrível e não interessa, porque o Senhor é aquele que fala ao nosso coração, não são homens, não sou eu, não é o pastor X, não é o pastor Y, que você adora o Senhor. Por isso não importa o lugar, não importa o lugar. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Naquele momento os discípulos voltam, e começam a questionar o Senhor, obviamente, porque ele estava sentado lá e falando com aquela mulher. Mas a conversa que Jesus teve com essa mulher foi tão profunda, tão efetiva, tão eficaz, que nós sabemos que essa mulher volta e começa a dar testemunho de Jesus. E o testemunho dessa mulher faz com que muitos samaritanos venham até Jesus e peçam a ele para ficar ali. Ele fica com ele mais 2 dias. E muitos começaram a crer nele pelo testemunho dela. Pelo testemunho dela. Laís, e o que você quer dizer com essa palavra do Senhor sobre comunicação? Sobre a efetividade de uma comunicação? Amadas, muitas das vezes a gente passa mais dificuldade do que a gente deveria porque a gente não sabe se comunicar da forma certa. Porque a nossa comunicação não está chegando no cerne do coração dos nossos maridos. E aí eles não estão entendendo, eles não estão compreendendo. Porque aquilo que a gente está tentando mostrar para os nossos filhos, que a gente já passou, que a gente já viveu e que vocês estão apenas instruindo eles naquele caminho, também não está saindo de forma efetiva. Porque uma comunicação efetiva, ela precisa ser clara, ela precisa ser precisa, ela precisa exprimir a primeira coisa, que é o quê? Toda vez que você está falando algo, você, na verdade, você está pedindo algo para alguém. Você está sempre externalizando uma necessidade que é sua. Como que a outra pessoa vai entender a sua necessidade se você não mostrar para ela a sua necessidade? Qual é o nosso problema em pedir ajuda? Qual é o nosso problema em pedir ajuda? Será que a gente vai ser fraca se a gente pedir ajuda? Ou a gente vai mostrar que a gente realmente é forte na hora que a gente pede ajuda? Porque a gente precisa ser ajudada. Eu era uma que, se fosse preciso, carregava 3 bancos sozinha, mas não virava e falava assim, ô fulano, me ajuda. Ô ciclano, me ajuda aqui. Porque achava que a força de uma mulher está em ela poder resolver todos os problemas.
Ela precisa ser isso, ela precisa ter essa força. Quando na verdade a nossa força está na onde? Na nossa fragilidade, na nossa doçura, na nossa sensibilidade. Aqui eu até dou conta de pegar essas 3 cadeiras, mas eu não vou pegar não. Deixa eu ver, teve um dia que tava o Vandeir, eu falei, irmão Vandeir, tem umas cadeiras ali pra pegar, mas eu não tô querendo não, vou deixar o senhor, porque o senhor tem mais força, né? Gente, é homem, pronto, homem tem muito mais força que mulher. Irmão Vandeir, pega essa cadeira pra mim e coloca ali, por favor, por gentileza. Hoje eu faço isso. Hoje eu não fico, não é mãe? Minha mãe ficava arrastando móvel lá em casa, dia de faxina, arrasta móvel, arrasta cadeira. Aí, dor na coluna, claro, a dor na coluna vai vir não, de ficar arrastando trem? Mãe, por que não deixava, a hora que meu pai chega, César, eu quero que muda isso e isso de lugar, que eu já deixei, no sábado você vai mudar esses móveis de lugar. A força é dele. Para que você está gastando a força de vocês, que é tão pouca, mudando um móvel de lugar, fazendo coisas que são nadas e características daquilo que é do homem? Eu ia, não vai dar tempo, mas eu ia pedir vocês para desenhar, eu ia citando para vocês características. Se vocês fossem desenhar para mim um animal com olhos grandes, com um rabo bem peludo, com umas orelhas gigantes, eu ia falar assim, vocês vão desenhar um animal e eu vou dando características. Todo mundo vai desenhar igual? Não. E se eu falasse para vocês para andar aqui e cada uma ver o desenho do outro, vocês iam ver que cada uma na sua particularidade vai desenhar aquilo que entendeu. E aquilo que ela entendeu foi aquilo que ela colocou em prática. Porque existe essa singularidade e essa divergência em cada uma de nós. A gente entende de uma forma, e da forma que a gente entende é que a gente coloca em prática. E isso é a maravilhosa graça do Senhor, que é multiforme, que cada uma de nós tem características únicas e específicas que a outra às vezes não tem. E que, nossa, como que essa aqui tem domínio sobre isso? Como eu posso aprender com ela? Como eu posso aprender com a minha mãe que cozinha muito bem, com a minha tia que lava roupa muito bem? Como eu posso olhar para o outro e aprender com ele sobre isso? Mas uma das coisas que, se eu pudesse falar para vocês, que mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas, foi a forma que eu comecei a me comunicar. Porque eu comecei a expressar as minhas necessidades. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu em honestidade. A minha irmã mais nova é grudada na Luana, assim, unha e carne. E aí a gente era muito juntinha, fazia tudo, via filme, e nós duas estávamos solteiras. O meu cunhado, Gustavo, chegou. E aí o que aconteceu? A Luana saía com o Gustavo, ia para casa da família dele, saía com o Gustavo. E aí o que eu comecei a fazer? Sem entender o que estava acontecendo, comunicar com ela de forma violenta. O que é comunicar de forma violenta? Luana do céu, mas pelo amor de Deus, você vai sair de novo com o Gustavo? Hoje de novo? Nossa, mas você não... Aí, ó, você não vai estudar hoje, não? Não, mas agora você só fica na rua. Não, mas você sai a semana inteira. Saía de minha mãe coloca os dias de namorar, viu? Dia de quarta, sexta, sábado, domingo. E aí eu falava assim, mas de novo? Você vai sair de novo, Luana? Pelo amor de Deus, nossa, mas que egoísta. E aí eu tentava. Eu verbalizava para ela, na verdade, algo que ela também não estava entendendo. Por que eu estava atacando ela dessa forma? Várias vezes, ao longo do dia, sentava para almoçar, era um ataquezinho, uma falazinha, uma saídazinha. Até que eu fui pro meu quarto e falei assim, Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que eu estou atacando a Luana dessa forma? Pode falar. Por que eu estou atacando a Luana dessa forma? Porque eu estou com o quê, gente? Ciúme. E eu, para assumir para mim que eu estava com ciúme da minha irmã agora namorando, que ela não tinha tanto tempo para mim. Ciúme. E eu tive que fazer o quê primeiro? Confessar que eu estava com ciúme. É mesmo, eu tive que lavar a cara, chegar lá e falar assim, ô Luana, deixa eu te contar. Vamos conversar aqui. Tá com ciúme, sabe? Morrendo de ciúme, porque assim... Antes a gente via filme junto, a gente saía junto, fazia as coisas junto. Agora tudo é o Gustavo tem que tal, Gustavo e tal. E eu falei assim, é porque eu gostaria, olha a minha necessidade, eu gostaria que a gente continuasse fazendo as coisas juntas. Eu entendo que hoje existe alguém na sua vida, e ela até já casou com ele, glória a Deus. Mas eu gostaria de fazer as coisas junto com você.
A Luana agora entendeu o que eu estava falando para ela? Totalmente. Sabe o que ela falou para mim? Ô Laís, eu não sabia que você estava se sentindo assim. Eu não sabia que você estava se sentindo excluída. Eu não sabia que você estava sentindo falta de fazer as coisas comigo. Eu vou te chamar mais para fazer as coisas comigo e com o Gustavo. Eu vou ter um dia que chamar ele para a gente ver filme aqui em casa para você participar. Porque eu fui honesta, eu expressei o que estava acontecendo comigo. E a partir do momento que eu expressei o que estava acontecendo comigo, a Luana recebeu a comunicação de uma forma efetiva e entendeu. E se ela entendeu agora, ela poderia colocar em prática aquilo que é o quê? A minha necessidade. Era só a minha necessidade que não estava sendo atendida. Mas o problema nosso é de olhar que o problema é nós. O problema somos nós, não é o outro. O problema não é a sogra, o problema não é a irmã, o problema não é o cunhado, o problema não é o vizinho, o problema é quem? Nós mesmas. E entrar para o nosso quarto e falar assim, Senhor, pode trazer o espelho e pode mostrar para mim o que é que eu estou realmente refletindo, o que está acontecendo aqui? É ciúme? O que é que está acontecendo comigo, Senhor? E sermos honestas e expressarmos aquilo que de fato está acontecendo, porque a mudança só vem quando há arrependimento. E arrependimento vem quando há confissão, falar a verdade. Então é quando eu falo a verdade para o Senhor. Senhor, está acontecendo isso na vida da fulana. Me perdoa, Senhor. Porque sabe disso que eu estou falando dela? Eu acho que é inveja. Eu acho que é inveja. Por que eu estou falando tanto da irmã? Por que eu estou falando tanto do outro? Eu acho que é inveja, Senhor. Me perdoa. Eu vou confessar o meu pecado. E para que isso gere o quê? Arrependimento. Porque quando a gente confessa, a gente escuta aquilo que está acontecendo aqui dentro. E aí constrange. Constrange a gente botar para fora aquilo que está aqui dentro. E é esse arrependimento que gera mudança em nós. Porque agora o Senhor fala o quê? Igual ele falou com essa mulher. Ah, você foi honesta? Você foi verdadeira? Bem, você disse a verdade, Laís. Você está com ciúme mesmo. Então agora eu posso realmente trabalhar. Ah, você está com inveja? Agora realmente eu posso fazer. Você foi verdadeira. Você foi honesta. Você falou a verdade. Então agora eu posso te dar o quê? Da minha água. Agora eu posso realmente lavar aí dentro. Para que do seu interior flua esse rio de água viva. Amém, irmãs? Amém. Então, se eu pudesse realmente, e eu vivo falando sobre isso, tá? As pessoas que estão à minha volta, as minhas amigas sabem. Comprem esse livro, ele é super prático de ler, ele traz exemplos claros de como que a gente nunca aprendeu a se comunicar. Eu acho que isso aqui deve ter também em audiobook, quem não gosta de ler. Se você entrar no Spotify, no YouTube, provavelmente tem lá para ouvir. Enquanto você está lavando roupa, enquanto você está fazendo uma comida, você está ouvindo o livro. E aí você vai entender o que é a comunicação, o que é eu me expressar de verdade para o outro. E muitas das vezes você vai começar a compreender melhor o que seus filhos estão querendo dizer. O que meu filho está querendo dizer quando ele fala algo que me machuca? O que meu filho está querendo dizer quando ele fala que ele quer sair mais, que ele gosta mais da mãe do coleguinha dele, que ela é mais legal do que ele? Vocês vão começar a entender o que o marido de vocês quer dizer. Porque, gente, o sim do marido é sim, tá? E o não é não. O nosso não, às vezes não é não, né? Você acha que eu vou jogar bola? Vai, pode ir. É? É mesmo? O nosso pode ir, ele é cheio de convicção? Vai. A gente, mulher, não se expressa de uma forma clara e precisa. Homem não. Ah, não, hoje eu não vou fazer isso, não. Ok. É bem claro, é bem simples. Mas muitas das vezes, às vezes, vocês mulheres vão poder extrair deles aquela dor que às vezes eles não conseguem expressar em palavras. Mas através do comportamento deles, vocês vão conseguir entender pelo fato da comunicação. Vocês vão conseguir ajudar os maridos de vocês também. Amém? Amém. Glória a Deus, Marli. Glória a Deus. Vem cá, irmã Marli. Eu não sei o que é a programação. Vocês nem imaginam. A preleitora internacional está chegando, né? Gente, nós
Tilinho, o que vai fazer agora? Tomar café. Tomar um café delicioso que a família, o esposo prepara.